Olá, boa tarde. Falamos de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, em mais uma teleconferência do projeto O Saber para Conquistar um Lugar, uma realização do Ministério da Saúde. O projeto é executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina e se propõe a intensificar a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério da Saúde. Para apresentar o tema de hoje, clima organizacional, eu estou aqui no estúdio, ao lado da Débora Maria Vitória de Barros, da Kelly Fernandes da Silva e do Silvio Marcos. Aos três, obrigado por terem aceito o convite e pela disposição e disponibilidade de estarem conosco nesta tarde aqui. Para apresentá-los melhor, a Débora Maria Vitória de Barros é técnica de nível superior da CODEP-CEGESP do Ministério da Saúde, psicóloga, socióloga, mestre em educação, tem MBA em gestão empresarial e é especialista em dinâmica dos grupos, além de ser docente em cursos de graduação e pós-graduação em Brasília. A Kelly Fernandes da Silva, técnica de nível superior também da CODEP-CEGESP do Ministério da Saúde, psicóloga, especialista em psicopatologia. E o Silvio Marcos, servidor público federal, psicólogo da CODEP-CEGESP do Ministério da Saúde, especialista cognitivo comportamental e mestre em transtorno de humor. Tem atuação em acompanhamento de clima organizacional e psicoterapia clínica. Vamos começar com a Débora? A Débora vai apresentar para a gente um pouco do contexto desse tema, o clima organizacional, a partir da experiência do esforço, do trabalho que vem sendo desenvolvido no Ministério da Saúde. É isso, Débora? É isso, Auro. Boa tarde, obrigado pela tua recepção. Vamos lá. Então tá, nós vamos ver a partir do material que você trouxe, né, e que vai explicando um pouco como é que vai funcionar ou vem funcionando esse processo, não é isso? Isso, beleza. Bom, então, no Ministério da Saúde, nesse momento, né, se pretende trabalhar o clima organizacional, inicialmente a nível central, no Ministério da Saúde, ou seja, em Brasília, e depois podendo expandir para o restante do Ministério. Atualmente nós estamos em 77 mil servidores, né, no Ministério como um todo, e em Brasília 6.600. Então, a equipe, né, que é o que vocês estão mostrando agora, são as pessoas do Ministério. Nós somos privilegiados nesse momento em termos de esplanada dos ministérios, porque nós estamos com uma equipe formada para trabalhar o clima organizacional. Então, ali vocês estão vendo, né, a Débora, o Silvio, a Kelly, que estão aqui, e os nossos estagiários, o Daniel e o Matheus, que fazem parte dessa equipe, né, uma equipe do tamanho bom para a gente poder trabalhar esse tema especificamente, né. Bom, o que é clima e o que não é, né? Às vezes as pessoas confundem um pouquinho clima com cultura organizacional. O clima, ele é uma medida mais psicológica, vamos dizer assim, né? Mas como as pessoas percebem o ambiente de trabalho. Ou seja, ele é mais subjetivo, né? Eu posso perceber como muito agradável, o outro pode perceber como muito desagradável. Tem a ver com aspectos do meu relacionamento com esse ambiente de trabalho e da minha percepção individual também, né? Então ele não é cultura, ele é clima, ele tem essa percepção. E na sequência a gente tem até, como tu pode ver aí, o que é clima e cultura, né? Então, se a gente pensar clima, que é essa percepção subjetiva que a gente tem a respeito do ambiente de trabalho, que eu posso perceber de uma maneira e de outra, na cultura não. A cultura a gente está falando mais em artefatos que são observados e são sentidos de uma forma mais permanente dentro da instituição. Então, por exemplo, agora a gente está num aspecto muito polêmico, que é o ponto eletrônico. Né, o ponto eletrônico está entrando no Ministério, na realidade é um projeto desde 1996 e está mexendo com o nosso clima. Mas isso é da cultura. Por que da cultura? Porque a gente está pensando em Ministério da Saúde, é uma organização extremamente hierarquizada, né? Nós temos diversos níveis de hierarquia, isso impacta na nossa comunicação, né? Então, agora essa cultura extremamente hierarquizada, como o nome já diz, é cultura, não é clima. Ele pode impactar no meu clima, né, mas ele faz parte da estrutura. Quando a gente faz uma pesquisa de clima, a gente está analisando ou mensurando aspectos da cultura organizacional e aspectos também mais mutáveis. Apesar da interferência ser feita no clima, ele vai impactar também na cultura, ou seja, as coisas elas trabalham numa interdisciplinariedade, a gente poderia dizer dessa forma. Bom, quais seriam então os benefícios de se diagnosticar o clima organizacional, né? Eu acredito assim que são vários os benefícios, né? Mas detectar agentes estressores no ambiente de trabalho e poder planejar esse ambiente de trabalho, eu acredito que seja um benefício muito significativo.
Porque muitas vezes a gente percebe o ambiente de trabalho e alguns saem assim, eu digo, se chegar em casa cansado, a gente pode chegar cansado, mas feliz, mas cansado, mas infeliz, né? Então tu pode escolher, como é que eu quero chegar em casa? Olha, eu quero chegar cansado e feliz, porque senão que eu produzi, que eu tive um dia que foi gratificante, enfim. O que estressa, né, no ambiente de trabalho? Processos de trabalho estressam, eles estão mal formulados. Mas principalmente, a gente sabe, são as relações de trabalho. Ou seja, se eu não me dou com A, B, C, D no meu ambiente de trabalho, porque o fulano me olha atravessado, e isso eu levo em consideração, a minha relação com o meu chefe, se eu tenho, vamos dizer assim, a possibilidade de participar nessas decisões, né? Essas coisas, elas são mais impactantes para a pessoa no seu dia a dia do que o trabalho em si, né? Porque o trabalho em si deve ser uma fonte de gratificação, se a gente pensar em saúde, né? Então, os benefícios é para a gente poder não só ter aquela sensação subjetiva e não fazer nada, mas poder fazer alguma coisa até mais científica, né? O que está acontecendo efetivamente no ambiente de trabalho para se fazer um planejamento e se fazer uma intervenção efetivamente. Então, isso é um benefício, né, que a gente tem. Bom, como é que começou, né, vamos dizer assim, o projeto do clima organizacional? Como é que a gente planejou isso no primeiro momento? O Fundo Nacional de Saúde, que a gente chama o Banco do Ministério da Saúde, né, vulgarmente chamado de banco, ele passou por... Aliás, a gente vem passando por mudança. A cultura também do Ministério também vem passando por mudança. Ainda bem, né, que as coisas também têm um dinamismo, vamos dizer assim. O ano retrasado, né, nós estamos em 2012, no final de 2010, houve uma mudança, vamos dizer assim, saindo muitos terceirizados, até em função de decretos, mudanças da estrutura dos ministérios de um modo geral, e o Fundo Nacional de Saúde contava com muitos terceirizados no seu corpo funcional. Então essas pessoas tiveram que sair, né, foi segurado até o máximo, que eram pessoas assim, que tinham uma demanda de trabalho muito grande, uma carga de trabalho e uma responsabilidade muito grande. E aí no lugar dessas pessoas vieram, né, até por decreto, que servidores que vêm com uma outra, até carga horária, né, no sentido que cumprem aquele horário mais rigorosamente, né, e com também salário diferenciado, enfim. O que aconteceu? Essa passagem foi um momento traumático no Ministério da Saúde e houve vários problemas de relacionamento, porque do terceirizado é exigido uma demanda que o servidor muitas vezes não se submete. Isso é uma realidade, né? Vamos dizer assim, é uma fotografia. A fotografia não é boa nem ruim, ela simplesmente é. É um retrato do momento. Então, em função disso, as pessoas que assumiram o Ministério naquele momento, se diz a nível de direção do fundo e tal, ficaram preocupados com essa situação e deu uma confluência de fatores, de pessoas com mais visão. A gente tem, né, essas possibilidades, com pessoas que foram convidadas para assessorar essa direção. E aí foi, entre as várias ações que foram tomadas, uma delas foi trabalhar o clima organizacional, não só a nível de diagnóstico, mas a nível de desenvolvimento também, né? Então ali se trabalhou em cerca de 270 servidores foram envolvidos com ações de clima organizacional de diversos níveis e graus, né? O resultado foi muito interessante, a gente tem tudo isso mensurado através de a avaliação de reação, né, dessas pessoas e também pela percepção subjetiva, porque o clima tem isso. Além da gente poder mensurar, a gente tem a percepção das pessoas a respeito daquele ambiente. E vamos dizer assim, houve até um certo consenso em relação a isso do ano passado para cá, dizendo que houve uma mudança efetiva no clima organizacional do Fundo Nacional de Saúde, né, trabalhando aí não só os servidores e os gestores, enfim, envolvidos nesse processo. E aí uma das preocupações dessa chefia foi em tornar a gestão mais participativa. Então a gente fez intervenções nesse sentido, de haver mais participação dos servidores nas decisões. Vamos ver mais um. O que é que já foi feito? O que já foi feito? Bom, aqui a gente tem, né, na realidade, ali seis ações. Dentro da CODEP, que é a nossa área de trabalho, nós três aqui, né, que é a Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, a gente fez nesse ano efetivamente, né? Porque a primeira demanda foi a do Fundo Nacional de Saúde ano passado e se fez o diagnóstico e a ação. Afinal de contas, o santo de casa tem que fazer milagre, né? A gente está lá dentro, a gente tem que mostrar resultado. O Ministério é da Saúde. E o Ministério é da Saúde, bem lembrado. Olha. Então, em função dessa ação na CODEP, como a CODEP a gente já tem uma característica que é um clima mais harmônico, até porque a gente trabalha com pessoas, né? Vamos dizer assim, o nosso produto final é esse, a gente tem essa preocupação, então lá vai ser um trabalho mais estendido, a gente vai continuar trabalhando. Então lá trabalhamos na antiga CGMDI, ela não existe mais,
que na realidade esse trabalho foi um trabalho piloto, assim, feito até anteriormente ao fundo, né? E em função do excelente resultado que teve lá, no fundo foi lembrado esse trabalho para trazer. PNCT, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, foi um trabalho, vamos dizer assim, também feito a nível de piloto, né? E ali a gente utilizou ferramentas de diagnóstico do clima e intervenções com feedback 360. A ação foi um pouquinho diferenciada, com excelente resultado também. Centro Cultural do Rio de Janeiro, não foi feita pesquisa de clima, mas foi feita intervenção a nível de conflitos, de situação com resultado também considerado muito... Quando eu falo resultado excelente, não é só a minha opinião, né? Na realidade são depoimentos das pessoas que estiveram lá, se voltou para fazer a intervenção, um resultado muito interessante. E o núcleo de eventos da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, que é a secretaria onde nós estamos também vinculados, né, na realidade submetidos, né, pela estrutura hierárquica, foi feito um trabalho também pontual, né, que também envolveu o clima organizacional. Então, os resultados também nas 6 áreas foram muito interessantes, mas são projetos pilotos, né, projetos pontuais. Então, agora a gente está falando, vamos dizer assim, implantar esse projeto no Ministério como um todo. Pois é, diagnóstico do clima organizacional, então. Esse diagnóstico, como eu estava falando no início, ele vai ser feito envolvendo cerca de 6.600 servidores, porque isso é flutuante, tem pessoas entrando, pessoas saindo, né? A gente tem, mas é cerca disso que nós temos mapeado, enfim. Esse diagnóstico a gente está pensando em começar agora em setembro, né? Seria a previsão inicial dele começar. E nesse diagnóstico, aí já são as ações, né? A gente está pensando na pesquisa de clima organizacional, que vai ser lançada a nível central. Isso é essencialmente ouvir esses 6.600? Esses 6.600 serão ouvidos. De que forma eles serão ouvidos? Bom, então a gente está lançando uma pesquisa pelo FormSUS, é um formulário específico, o pessoal do Ministério da Saúde conhece, né, tem acesso a esse formulário. Já foram lançados 2 questionários ali, né? Um questionário para os gestores e outros para os servidores. Não é uma pesquisa assustadora, normalmente o pessoal se assusta. Pesquisa de clima vão levar 1h30 para responder. Não, esse leva em torno de 20 minutos, é 68 questões para os gestores, aliás, para os servidores e 67 para os demais servidores, né? E depois desse preenchimento, a gente faz grupos focais também pelas secretarias. Então, são 8 secretarias que nós temos no Ministério, mais o gabinete do ministro e a área jurídica. Mas neste momento, setembro de 2012, ainda só na sede em Brasília? Só na sede em Brasília. Mas na sede a gente tem, vamos dizer assim, quase todas as secretarias, né, estão envolvidas na sede. 2 são os grupos focais, que vão ser feitos pontualmente também por amostragem. O diagnóstico e indicações de intervenção. Bom, uma vez que a gente faça a pesquisa, né, onde nós vamos ter os dados numéricos, e se faça os grupos focais, a gente vai ter o diagnóstico. Depois desse diagnóstico, a gente vai fazer, então, fazer por escrito, né, esses 10 diagnósticos envolvendo as secretarias e mais essas 2 unidades, e vamos estar devolvendo aos gestores, né, devolvendo esses resultados que a gente levantou e dando também indicações, vamos dizer assim, de procedimentos, ou seja, o que deveria fazer a partir de então, o que se indica que seja feito. Isso tudo a gente vai estar fazendo a partir do diagnóstico. O que é que faz depois? O que faz depois, né? Essa é a dúvida, do bonequinho ali, imagino de muitos. O que a gente faz depois? Bom, servidores. Aí, na realidade, esse projeto é um projeto de convite. Eu acho que é um projeto privilegiado, ele não tem um decreto que diga o clima organizacional. O que a gente tem? A gente tem uma indicação no planejamento estratégico do Ministério da Saúde, vamos dizer assim, foi feito por várias secretarias, e lá surgiu essa demanda. Então, ela é uma demanda a nível de planejamento estratégico. Mas ela é uma demanda que permite, vamos dizer assim, ações pontuais no sentido de atender aquela demanda que a gente está recebendo. Então, depois que a gente fizer as indicações, nós vamos fazer as ações vamos dizer assim, em sintonia com o gestor. Né? Então, o gestor vai dizer assim, isso eu estou preparado para fazer nesse momento ou não, ou quem sabe a gente ataca primeiro por esse lado. E às vezes pode ser pequenas ações ou ações um pouco mais prolongadas. Exatamente. Do perfil dessa demanda. Exatamente. E essas 6 áreas que a gente colocou antes, onde houver intervenção, foi exatamente isso que se fez. Não há uma ação única para cada coisa. Uma das indicações que se tem, após o clima organizacional, é desenvolvimento de equipe. Que é um trabalho que eu faço em 16 horas no Ministério, que dá um excelente resultado. A gente diz que depois o pessoal leva um mês em lua de mel, aquela coisa toda. Né? Então é uma ação pontual, mas não é a única. Nós temos várias ações que podem ser implantadas.
Então, estamos aqui conversando com a Débora Maria Vitória de Barros, com a Kelly Fernandes da Silva e com o Silvio Marcos sobre clima organizacional e mais uma das teleconferências desse projeto Saber para Conquistar um Lugar do Ministério da Saúde. E agora a gente passa a algumas perguntas pontuais, até para tornar para você, servidor do Ministério da Saúde que nos acompanha nesse projeto, para tornar mais claras, mais específicas, mais, enfim, esclarecedoras algumas questões. Eu vou perguntar para a Kelly, vou convidar a Kelly e o Silvio agora para conversarem conosco também. A Débora, claro, ela já fez uma apresentação ainda aqui de uma maneira bem sintética, mas é importante reiterar algumas questões. Então, a primeira pergunta, Kelly, o que é a cultura organizacional? A Débora falou do clima. E a cultura? Como é que a gente pode definir? Bom, a cultura organizacional, ela é formada por crenças e hábitos estabelecidos através das normas da empresa, dos estilos de gerências, dos padrões de comunicação, como a famosa rádio peão ou até os meios formais de comunicação. Nós temos também os benefícios que são concedidos pela empresa, os sistemas de recompensar ou punir os trabalhadores. Isso tudo de forma formal ou informalmente faz parte da cultura organizacional. E essas características, elas perpassam todo o processo de trabalho dentro da organização. Então, a cultura organizacional, ela é em si um sistema de significados compartilhados pelos membros da empresa. E é essa cultura que vai diferenciar uma empresa das demais. Então, por exemplo, se você sai de uma empresa e ingressa em outra, no mesmo ramo de atividade, que oferece o mesmo tipo de produto, você, em tese, vai fazer as mesmas coisas, ter a mesma função. Mesmo assim, quando você entrar nessa nova empresa, você vai se deparar com normas internas e uma estrutura diferente. Talvez você encontre mais formalidade ou informalidade nessas relações interpessoais, né? Um processo burocrático diferente. Tudo isso vai constituir a cultura daquela organização nova que você ingressou. Então, no Ministério da Saúde, por exemplo, nós temos algumas características específicas, como a Débora citou, uma estrutura hierárquica fortemente estabelecida, né? Nós temos agora o ponto eletrônico sendo instituído como norma, né? Nós temos a avaliação de desempenho, né? Que é através da qual o servidor ele é recompensado financeiramente de acordo com a avaliação recebida. Nós temos diferentes tipos de vínculos entre os trabalhadores, entre os servidores. Então, tudo isso forma a cultura organizacional do Ministério da Saúde. Então, a empresa ela vai ter uma vida própria, né? Uma cultura própria, de acordo com as suas características e a interação dessas características. Muito bem. Silvio, para você, o clima organizacional, para a gente tratar de coisas que são diferentes com as diferenças que elas têm. Claro. Olha, quando a gente pensa em clima, a gente está, né, pensando no nível de satisfação, né, das pessoas envolvidas nesse processo de trabalho e na instituição, né? A Débora trouxe, né, sinteticamente uma teoria de clima, mas vai um pouco mais além do que isso, né? Quando a gente pensa em clima, a gente está trabalhando com a cultura, né? A gente está trabalhando com o processo de trabalho e a gente está trabalhando com a valorização desse profissional, desse servidor que está ali, né, para executar uma atividade, para exercer uma função. Então, quando a gente pensa em clima, a gente pensa nessas entrelações, né, que vão formar o quê? Vão formar o diagnóstico do clima que a pessoa está sentindo frente ao processo de trabalho. Tá? E com isso vai dizer claramente como é que ele está percebendo a sua atuação, né, no Ministério da Saúde. Né? Ele está feliz, ele está motivado, ele está satisfeito, ele está animado. Né? Todos esses aspectos vão trazer uma produtividade mais diferenciada em comparação àquele outro profissional que não está satisfeito, ou está desmotivado, ou está com alguma questão que não está muito envolvido no processo de trabalho. Então, o clima vem trazer esse nível, né? Vem trazer esse indicativo de como está, né, sentindo o trabalhador, o servidor no Ministério da Saúde. A gente pode dizer que uma boa cultura organizacional pode não necessariamente gerar um bom clima organizacional? As pessoas, ou mais um pouquinho ainda, Débora, a cultura seriam aqueles elementos objetivos de um ambiente de trabalho e o clima é mais subjetivo, talvez assim? Na realidade, assim, a gente fala em bom ou mal na percepção do clima, né? Quando a gente fala em diagnóstico, enfim, a gente assim, eu percebo o clima como bom, eu percebo o clima como ruim, né? Na percepção do servidor. A cultura, ela tem aspectos que são favoráveis, né?
que são favoráveis a ter um bom clima ou não, né? Porque a gente não usa muito esse termo de bom ou ruim para a cultura. É que o que a gente sabe que dentro da cultura são aspectos mais favoráveis, por exemplo, se as pessoas participam mais das decisões, se os sistemas são mais achatados em termos de estrutura, se são menos hierárquicos, são aspectos que facilitam, né, na cultura organizacional. Agora, tem pessoas que gostam realmente de sistemas mais hierarquizados, então existe a subjetividade também dentro disso. Então ela pode ser mais favorecedora, né, mais facilitadora para o clima organizacional ou não, é o que a gente normalmente utiliza. Ok, Kelly, e a Débora também já falou disso, mas quais são os benefícios de se diagnosticar um clima organizacional? O que é que se avança com esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele vai nos permitir entender como se dá a relação entre os colaboradores e a organização. Entendendo a dinâmica dessa relação, nós vamos poder atender melhor as demandas, tanto internas quanto externas às vezes, né? Então, com os resultados desse diagnóstico de clima organizacional, nós podemos desenvolver instrumentos de intervenção para construir programas de qualidade de vida no trabalho mais adequados para aquele público, para aquela empresa. Nós podemos trabalhar o aumento da produtividade dos colaboradores a fim de aumentar a produtividade da organização como um todo. Podemos trabalhar estilos de liderança. Podemos, inclusive, fortalecer políticas internas que já existem, já favorecem um clima organizacional saudável. A questão do diagnóstico, na verdade, ela vai trazer a necessidade de valorizar o fator humano dentro do ambiente de trabalho, né, para que aquele espaço, o trabalho, ele seja um espaço de desenvolvimento pessoal e não só de deterioração do sujeito, né? Então, ganha o servidor, ganha o colaborador e ganha a organização. É esse compasso que propõe, né, que é proposto pelo clima organizacional, o diagnóstico do clima. E como se trata de um serviço público, ganha o usuário desse serviço, que com será certeza melhor atendido. E isso, a gente que eu também estou há algumas décadas no serviço público, a gente sabe disso, que as pessoas procuram e querem ser bem atendidas. Se eu não estou bem comigo mesmo, no clima do meu trabalho, como é que eu vou atender bem o cidadão que me procura? Com certeza. Em última análise, também o Exatamente. público acaba atendido. Débora, você também já disse, mas vamos reforçar um pouquinho. Como é que surgiu, então, a ideia de trabalhar o clima organizacional do Ministério? Foi a partir daquela questão pontual do Fundo Nacional de Saúde? Do Fundo Nacional de Saúde, porque antes havia havido uma experiência, né, mas ela foi uma experiência mais isolada naquele momento. No fundo, exatamente em função da demanda, né, da mudança de vínculos dos terceirizados para os servidores, efetivamente, então se viu que era um público que tinha um outro perfil, né? E um perfil que também não se submetia a determinadas jornadas de trabalho ou imposições, enfim. Então isso, na realidade, veio a trazer exatamente o que a gente chama, né, uma evolução para a própria instituição, que se deparou com isso, e houveram aspectos favoráveis. A mudança na cultura se dá dessa maneira, né? As coisas se colocam, se estabelecem, e a instituição, a organização procura saídas. E em função dessa mudança, então, e uma gestão mais democrática naquele momento, né, que também foi possível ser, com uma assessoria também muito hábil, muito ágil, enfim, e dentro da CODEP também a gente tendo, vamos dizer assim, pessoas com visão para propiciar isso ao Ministério, então se criou uma série de condições. Por quê? Para a gente trabalhar clima também, a gente precisa ter uma estrutura, tem que ter profissionais que trabalhem com isso. Então na Esplanada, por isso que a gente está privilegiado, nós estamos com 5 pessoas podendo trabalhar clima nesse momento, então um contexto que está muito favorável e que está vinculado ao planejamento estratégico do Ministério da Saúde, né? Silvio, a Débora já apresentou algumas das etapas, e entre elas a identificação, o diagnóstico, né, como se costuma dizer na área da saúde, né, o diagnóstico para poder definir o remédio. Quais são as ações que são passíveis de serem realizadas a partir desse diagnóstico? As ações pontuais, específicas? Sim, a partir que a gente tem um indicativo de aonde que a gente precisa intervir, trabalhar, a gente pensa inicialmente em trazer isso para os gestores, né, com algumas intervenções, né, com algumas propostas de intervenções, como desenvolvimento de grupo é uma das propostas de intervenções que a gente tem mais observado que funciona bem, né, com a questão do clima organizacional. Até para reunir melhor as pessoas, agregá-las em torno do interesse. Às vezes elas estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas não estão dispersas. Estão tão dispersas, né? Né?
através disso a gente, né, consegue fazer com que todo mundo fique mais atento no processo de trabalho e no seu comportamento, para que ele possa mudar alguns aspectos que precisa ser mudado ou que precisa ser ajustado nesse contexto, né? A gente vem com isso que muitas vezes a gente pode trabalhar com grupos focais, né, que são grupos pequenos, a gente pode trabalhar com facilitadores de grupos, que é desenvolver alguns facilitadores para tentar mobilizar essa equipe, porque a gente não vai estar diretamente ali, mas deixando alguém já com capacitação para intervir naquele grupo, naquele ambiente, vai ter muito resultado em melhoria, em ajustamento nesses aspectos que precisam, né, de intervenção. Bom, a Débora também já falou, mas o que já foi feito no Ministério sobre esse tema, o clima organizacional, foram aqueles setores que você relacionou, 6 unidades, digamos assim. 6 unidades que já passaram por piloto, diagnósticos, intervenções e propostas de como agir. E o resultado, você já disse, né, pelo próprio depoimento das pessoas que passaram por isso. E é visível essa mudança, as pessoas passam a se sentir melhor no ambiente a partir dessas ações? Com certeza. Eu estou me lembrando nesse momento, assim, além do fundo, né, que as pessoas verbalizam isso para nós e tal, é conhecido, eu estou me lembrando, por exemplo, a intervenção no Centro Cultural do Rio de Janeiro, né, que também faz parte do Ministério da Saúde. Ali foi uma situação bem pontual, né, em termos de resolução de conflito, e há momentos assim onde as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de trabalho, elas nem acreditam, né? Não, mas não dá para melhorar. E no final, quando o processo, porque é um processo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não posso ficar melhor do que eu sou, e a gente pode, né? Só que às vezes a gente precisa de um estímulo, alguém para dizer, olha, tu quer ir por aqui mesmo? Então, na realidade as pessoas não vão para onde elas não querem. Só o que a gente faz é apontar um caminho junto com elas e mostrar, olha, dá para ir por aqui, quer fazer junto? E acabam tendo um resultado melhor. Então, a gente tem resultados assim muito bonitos até, depoimentos lindos, né? Que seriam até interessantes. Alguns são públicos, né? A gente pode falar, né? Então, esse Centro Cultural do Rio é um que eu estou me lembrando agora no momento, que foi um trabalho bem pontual, foi um trabalho de 2 dias, né? Ouvindo toda a equipe, é uma equipe pequena, em torno de 30 pessoas, e depois dando resultado e trabalhando com o grupo todo junto, né, na resolução de conflitos, porque a gente tem pactuações que são possíveis fazer a partir do clima, né? Quer dizer, eu não estou feliz, tu não está feliz, ele não está feliz. O que a gente pode fazer no trabalho, né, sem ter que entrar nas nossos traumas da infância, né? O que a gente pode fazer em termos de processo de trabalho para a gente pactuar e trabalhar melhor? Então, exatamente foi isso que foi feito no Rio, né? Pactuações e com resultado muito interessante. Deixa eu trazer uma pergunta que é mais uma curiosidade mesmo de um leigo nesse assunto, mas que a gente percebe, por exemplo, num ambiente como a universidade, que são diferenças, por exemplo, de gerações, né? Você tem professores, docentes que estão ingressando hoje, por exemplo, no departamento de jornalismo onde eu atuo aqui, e outros que já estão próximos de se aposentar. E a gente percebe que motivação, disponibilidade são completamente diferentes. Como é que a gente equilibra isso num ambiente, numa cultura organizacional? Na realidade existem vários desafios e o desejo, né, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente quer que todo mundo fique igual, e não é assim, né? Na realidade a gente tem que ter o respeito pela diversidade. E uma das coisas que se trabalha é exatamente isso. Nós estamos num momento da diversidade. Esse é o momento da diversidade. Como é que a gente trabalha essa tolerância? Como é que eu caminho o meu pedacinho e faço com que o outro se estimule a caminhar o dele? E é por aí que tem acontecido, viu, Áureo? Assim, eu te falo da prática mesmo de trabalhar com isso. Na realidade, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, né? E o que eu tenho visto que dá resultado é esse. Eu caminho um pedaço. E aí, como é que tu pode, colega? Te convido para te caminhar junto. Não é um trabalho impositivo. Não funciona com imposição, ao contrário, ele funciona com convite e é um trabalho de pactuações mesmo. Eu diria até um trabalho sedutor no bom sentido, de seduzir o outro para que ele caminhe no sentido que é favorável. Se a gente pensar na lógica dos casais, por exemplo, os casais fazem isso. Eles fazem pactuações e interações onde cada um cede um pouquinho e juntos a gente consegue caminhar num outro lugar. O que a gente, enquanto técnico, oferece? Um caminho para uma equipe caminhar junta. Nós temos um objetivo enquanto equipe, chegar e produzir um determinado resultado. Mas nisso eu não preciso me arrebentar, me estourar e sofrer. Como é que a gente pode fazer isso da melhor maneira? As pessoas normalmente não dizem isso. Elas fazem, vamos dizer assim, inconscientemente e às vezes se atropelam. Quando a gente consegue verbalizar essas coisas e olhar para elas junto, fica muito confortável, fica muito gostoso. Então o caminho que eu faria seria esse. Como é que nós podemos nos ajustar?
É interessante colocar essa tua questão pelo seguinte, eu estou me lembrando de algumas intervenções onde o pessoal traz no Ministério, por exemplo, os novos e os velhos servidores, né? Dependendo da idade que tem os novos e os velhos, né? Então chegam a formar assim 2 alas, né? E depois desse trabalho, os novos e os velhos se abraçam e veem que eles conseguem construir alguma coisa junto, né? Porque existe a experiência dos antigos naquele trabalho que é importante, e os novos chegando com aquela energia. Os novos querem ter um espaço para trabalhar e os antigos serem respeitados naquilo que eles fazem. E precisa dos dois, né? E o papel do gestor nessa pesquisa, nesse trabalho de diagnóstico? Qual é a responsabilidade? O que é que muda na atuação dele? Ele tem que estar mais disponível? Não sei se quer o Silvio quer responder, ou a Débora. E os servidores, eles vão ser acompanhados mais de perto? Essa pesquisa, esse diagnóstico também tem essa finalidade? Kelly ou Silvio, não sei. Tem, Áurea, tem. O papel do gestor é fundamental, né? A gente só consegue chegar até o grupo de trabalho, até os servidores, através do gestor, né? Ele vai trazer uma percepção diferenciada de como que ele está vendo a equipe, de como que ele está sentindo o processo de trabalho. Então, por isso, né, trabalhar com o gestor é fundamental para a gente ter um nível de clima organizacional bem assertivo nesse contexto. O papel dele é muito importante. O gestor, eu tenho visto, né, nessas intervenções, nesses espaços que a gente utilizou no Ministério da Saúde, que é o que a gente chama de patrocinador. Ele patrocina esse trabalho. Então, vamos dizer assim, ele diz, eu quero fazer esse trabalho, né? No momento que ele vê o devolutivo, e eu já tive depoimentos muito interessantes, acho que posso falar também do PNCT também, que não é sigilo nesse sentido, o responsável também, né, o coordenador geral, disse assim, eu não acreditava nesse trabalho, nossa, vendo isso eu posso ver que é rápido, né? Então o gestor, ele consegue visualizar, porque o gestor ele quer resultado, mas esse é o papel dele. É isso que ele tem que estar fazendo. Então, quando ele vê que a gente está fazendo um trabalho que vai ao encontro daquilo que ele quer, ele se motiva, né? Então, na prática, o que a gente tem visto é isso. No momento em que o gestor percebe o benefício e o ganho que ele tem com esse trabalho, ele se une e a gente não faz, vamos dizer assim, a força. Não, fizemos e agora temos que fazer. Não. O gestor diz, não, eu quero fazer esse trabalho agora, e aí a gente faz, porque tem que haver, na realidade, o patrocínio do gestor. Sem ele a gente não consegue fazer nada. Tem uma pergunta aqui da Pauline Lázaro. São 3 questões, na verdade, uma delas tem a ver com isso. O clima organizacional, a pesquisa de clima organizacional, as ações, elas são aplicadas apenas por psicólogos, não por acaso os 3 aqui são psicólogos? Ou é o gestor que vai fazer esse papel? Ele vai atuar, ele vai coordenar, ele vai executar alguma dessas ações, ou é a equipe que se encarrega disso? Bom, o diagnóstico do clima organizacional, ele não é uma ferramenta exclusiva da psicologia, do psicólogo. Na verdade, o que acreditamos que seja necessário é uma identificação com esse tipo de trabalho e uma competência, né, para exercê-lo, um certo conhecimento para exercê-lo, não necessariamente de um profissional psicólogo, certo? O gestor, ele tem papel fundamental, como a Débora lembrou, o nome de o patrocinador, né, desse trabalho. Então, vai ser o técnico que vai aplicar, né, a pesquisa e depois a análise desses resultados, as propostas, esse caminho, caminhar juntos. Mas se o gestor não estiver junto e os servidores dispostos a participar, não tem como construir um caminho, vai ser apenas uma estrada vazia, certo? Então é importante todos estarem seduzidos, então, por esse trabalho. Outra questão aqui também bem específica, o que é que consta nesse questionário da pesquisa do clima? Qual é o tempo de aplicação? É sigiloso, as pessoas se identificam? Eu acho que isso é importante até para seduzir as pessoas e convidá-las a participar, para que elas saibam sobre o que elas têm que falar, em que medida elas têm que se estender ou se manter mais restritas. Não sei quem é que pode falar, Débora, o Silvio? Nós todos. Nós todos, então? Ok. Na realidade, ela leva 20 minutos para ser respondida, cerca de 20 minutos. Foi o tempo que as pessoas levaram, né, quando a gente estava no piloto. E só sem querer te interromper, mas assim, tem o questionário do gestor e tem o questionário do servidor. Isso, são 2 questionários, né? São pequenas perguntas que focam. Por exemplo, se eu sou gestora, eu vou dizer assim, eu delego adequadamente para a minha empresa. Essa é uma pergunta. É uma pergunta. Ou então, eu permito a participação dos servidores, enfim, né? Então, eu vou responder enquanto gestora. Se eu sou servidor, eu vou responder o seguinte, o meu gestor permite, né, ele executa a delegação, o meu gestor
enfim, permite a participação. É o contraponto, que se pergunta para um como age, para o outro como age o meu gestor. Então são, na realidade, cerca de 10 questões que falam sobre isso invertido, né? Então, o questionário do gestor tem 67 questões e o do servidor 68. E elas são todas marcadas, né, com cruzinha, né? Múltipla escolha, quer dizer. Múltipla escolha, né? É uma escala Likert que é utilizada, então a gente utiliza o discordo plenamente, discordo em parte, não concordo nem discordo, concordo em parte, concordo plenamente. O tempo é curto, é sigiloso, né? Não, o servidor que responde não precisa se identificar. Não. É preservado o sigilo, né, até para ele ficar mais à vontade. Mais à vontade para poder... Na verdade, não há nem como o servidor se identificar. É gerado um formulário, nós vamos enviar esse formulário para os e-mails dos servidores, né, através do FormSUS, que é um aplicativo que nós temos no sistema. O servidor vai acessar o seu e-mail, entrar no link, responder, nós vamos receber na plataforma do FormSUS este questionário respondido, então nós não temos como identificar e nem o servidor tem como se identificar mesmo que ele queira, exatamente para garantir a confidencialidade. E aí a outra pergunta que estava anotada aqui, como será o acesso via correio eletrônico? Isso, só que como eu disse lá no Ministério, nós temos diferentes tipos de vínculos de trabalho e nem todos os nossos servidores, os trabalhadores do Ministério, possuem esse e-mail institucional. Então nós vamos disponibilizar também para esses funcionários o questionário impresso, para que eles possam preencher, mas assim também garantindo a confidencialidade. Acho que uma coisa importante também trazendo nessa questão é que o que nós estamos entendendo por servidor, né? Na realidade o gestor também é um servidor. Servidor para nós é aquela pessoa que está a serviço do, segundo a 8.112, né? A serviço do serviço público, vamos dizer assim. Então, para nós, a pessoa que executa serviços gerais é um servidor, a pessoa que trabalha na COP é um servidor, a pessoa que trabalha, o ministro é um servidor. Então, ou seja, todos os terceirizados são servidores também, independente do que eles façam ou do vínculo que eles tenham. Consultores, que a gente tem muitos consultores OPAS, PNUD, enfim, são servidores. Então, todas as pessoas são convidadas que trabalham no Ministério a responder esse questionário. Tem uma outra questão que a Kelly também comentou agora há pouco também sobre isso, mas não só no Ministério da Saúde, mas obviamente este é um projeto do Ministério, portanto o foco está sobre ele, mas vários órgãos do Serviço Público, o Ministério também, vem realizando algumas mudanças nos locais de trabalho. E aí você se referia à implantação do ponto eletrônico, à gestão por competências, quer dizer, novos processos que estão sendo incorporados, e agora vamos ver se eu acertei, à cultura organizacional e que vão interferir no clima organizacional. Então, como toda mudança, isso sempre gera uma resistência, vai gerar um certo descontentamento, uma reação em maior ou menor escala. Bom, e a pergunta, quem é que está pensando e está preocupado com isso? Porque fica parecendo que de um lado eu cobro muito mais rigorosamente o ponto, a presença, a frequência, a produtividade, e de outro eu ainda quero que você esteja feliz, que é a proposta. Eu estou fazendo uma provocação, né? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente equaciona isso, Kelly? Porque de fato as situações estão mudando, a cultura organizacional está mudando, né? Sim. E, de outra parte, vocês querem saber como as pessoas estão se sentindo. Bom, a nossa proposta com essa pesquisa de diagnóstico de clima organizacional no Ministério é exatamente para a gente ter um acesso formal a essas informações, né? Toda proposta de gestão, ela precisa estar fundamentada num conhecimento da organização antes de se fazer intervenções. Então, lá no Ministério da Saúde tem essa questão do ponto eletrônico que está gerando conflito. Nós estamos observando no momento também manifestações relacionadas à desvalorização salarial. Estamos observando um índice considerável de rotatividade. Então, tem essas questões. E a partir dessa pesquisa, com a aplicação do questionário e os grupos focais, que também é algo muito importante, que é o espaço da fala do servidor, nós vamos ter acesso a informações, vamos dizer assim, oficiais sobre essas questões, para aí sim propor intervenção. Entendeu? Então, quem está preocupado com isso, acredito que o ministro deve estar preocupado também, mas nós, da coordenação de gestão de pessoas, da CODEP, também estamos preocupados, e uma das formas de manifestar essa preocupação é realizar essa pesquisa de clima e, posteriormente, promover intervenções de acordo com o que nós detectarmos.
Muito bem, nós estamos nos aproximando do tempo final desta teleconferência, que hoje falou sobre clima organizacional, com a Débora Maria Vitória de Barros, com a Kelly Fernandes da Silva e com o Silvio Marcos. 2 minutinhos para vocês agora falarem direto com os servidores que estão acompanhando essa teleconferência e seduzi-los para se integrarem, para participarem, para responderem, para se manifestarem, porque o objetivo também é esse, as pessoas terem voz e dizerem, olha, eu não me sinto bem por isso, por aquilo. Silvio, 2 minutinhos para você conversar com o pessoal que está nos acompanhando. Não, isso é bem importante ressaltar, Áureo, que uma pesquisa de clima ela não vem trazer nenhum prejuízo para o servidor, Bem ao contrário disso. É trazer uma perspectiva de melhora, de mudança na sua área de trabalho, na instituição Ministério da Saúde e, claro, logicamente, quando a gente intervém no servidor, a gente está intervindo aonde? No usuário do sistema de saúde. Então, convoco aqui todos os servidores a estar participando dessa pesquisa com a sua vontade, com a sua motivação, para tentar a gente encontrar o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar ainda mais do nosso sistema de saúde. Obrigado, Silvio. Kelly, o que você diria para os servidores que estão nos acompanhando? Bom, eu acho importante colocar aqui também que essa pesquisa e o diagnóstico de clima, a gente não está querendo propor que todo mundo se padronize, todo mundo fique com um sorriso no rosto, sempre alegre, abraçando a todos, não. A questão é criar mesmo um compasso entre as necessidades da organização, os serviços que o Ministério da Saúde oferece à população e a saúde do servidor, Como você bem lembrou, nosso objetivo final é esse, é a saúde. Então, nós precisamos de um ambiente saudável para poder promover a saúde dos usuários e dos nossos familiares, nem são pessoas tão longe assim, Obrigado, isso. Kelly. Débora, para terminar? Olha, na realidade, assim, a gente vê que numa pesquisa de clima a gente tem a oportunidade de conhecer efetivamente o que esse servidor está sentindo, está pensando. Ele vai estar falando de uma forma, na realidade, anônima, A gente não tem como saber foi fulano, beltrano, ciclano, então nos interessa é o pensamento total, até para a gente poder reivindicar coisas a nível de estrutura, Tem coisas que a gente sabe, mas se a gente tiver esses números, é mais fácil até para a gente poder fazer uma reivindicação como ela manda, enfim. As resistências, elas sempre vão haver. E ainda bem, tem um teórico nosso que diz o seguinte, por trás de toda resistência sempre tem um bom motivo. Então, as resistências, a gente recebe as pessoas como elas são, com todas as resistências, com todas as facilidades e as dificuldades. Só que a gente acredita nesse trabalho e a gente tem verificado ele na iniciativa pública, também na privada, mas na pública também, que as pessoas saem melhor. E eu acho que essa é a grande gratificação que a gente tem, que é um olhar diferente. Acho que por isso ser psicólogo tem a vantagem fazendo esse trabalho. O olhar que se tem, a pessoa passa por esse olhar e ela também fica um pouquinho diferente. Então vem ter esse olhar, vamos dizer assim, olhar junto com a gente para ver qual é o resultado que vai dar. É isso que a gente convida. Muito bem, Débora, Kelly, Silvio, obrigado por terem estado conosco, obrigado trazendo também, aí serenamente. Conversar com os psicólogos é uma coisa tranquila, serena, O clima foi muito bom, devo dizer para vocês. E obrigado a vocês que também acompanharam mais essa teleconferência do programa O Saber para Conquistar um Lugar. Acompanhe no ambiente virtual a data, horário da exibição do nosso próximo programa, sempre procurando trazer aqui questões que são cruciais e riquíssimas para o seu desenvolvimento profissional, para a melhoria das condições de trabalho, enfim, para o avanço na formação e na capacitação dos servidores do Ministério da Saúde.